E o Ministério da Fazenda disse nesta quarta-feira que não vai dar um fim a uma suposta isenção para compras online no exterior, que excedam um valor de US$ 50. Segundo eles não vão dar um fim a isso, porque isso nunca existiu. De acordo com a assessoria do Ministério, nada muda para o comprador e também para o vendedor online, que atua no limite da legalidade. Segundo eles, essas possíveis mudanças aconteceriam se houvessem, de fato, ilegalidades. A pasta ainda argumentou que o benefício de isenção que existe hoje é para envios entre pessoas físicas e se uma empresa utiliza desse benefício como uma forma de envio de mercadoria, ela estaria atuando na ilegalidade. Houve também diversas falas hoje do Fernando Haddad no que diz respeito a essa questão do fim da isenção de tributação para compras no exterior. O ministro da Fazenda trouxe aí diversos dados falando que na China tem um trabalho escravo, depois falou que seria um incentivo aí às empresas nacionais, falou de camelódromo, que inclusive é a informação trazida pelos próprios empresários para justificar o fim da isenção. Mas para comentar esse assunto, trazer detalhes sobre esse tema, nós trouxemos aqui ao Meio Dia em Brasília o nosso querido Rodrigo Oliveira, que esteve com vocês logo mais cedo, trouxe também essa informação. Volta, porque não tem como a gente não abordar esse assunto hoje, né, Rodrigo? É o assunto do momento mesmo. E aí a pergunta que eu te faço é: por que é tão difícil explicar? Desde ontem o governo tenta explicar, a própria primeira-dama tentou explicar também, só que o brasileiro ainda está muito confuso, né? O que está acontecendo, Rodrigo? Bom dia aí para você, Cris. Bom dia ao pessoal que está acompanhando a gente. Boa tarde. Eu não sei se é boa tarde, é só depois que almoça, é isso, né? Eu não comi ainda, então aqui no meu dia é assim, boa tarde só depois que almoço. Pronto, tá combinado. Eu queria só, antes de comentar sobre isso, eu queria comentar só sobre duas coisas que você falou antes aí. Essas duas notícias me deixaram muito felizes, né? O Lula na China, repetindo um discurso lá do começo dos anos 2000, me senti muito remoçado, né? Parece que eu voltei para o passado, 20 e poucos anos. Nostalgia total, né, Rodrigo? E fico feliz também que a Dilma está bem adaptada na China, já está fluente em mandarim, aparentemente, né? Então, são duas notícias que eu acho que são muito legais a gente acompanhar hoje. Além disso, é claro, o Ministério da Fazenda está aí. Por que é difícil, né, a sua pergunta? Por que é difícil explicar? É difícil explicar porque estão tentando dourar a pílula, né? Estão tentando inventar uma coisa que não existe, né? Na terça-feira, a Receita Federal e o Ministério da Fazenda soltaram uma nota falando: olha, não vai ter mais isenção de $50 para produtos importados via correio de $50. O que é isso, né? Eu, por exemplo, eu tenho irmãos que moram no exterior, né? Se eles me mandam um presente que custa até $50, eu não pago imposto nenhum sobre isso. Se eles me mandarem um presente que ultrapassa esse valor, eu tenho que pagar um imposto. Aí varia, isso aí chega até 100 e poucos %. Muito bem. O que essas empresas chinesas fazem, né? Que nesse caso, nesse sentido, o governo está certo, mas eu já vou explicar qual é o problema com a medida. Elas inclusive orientam no site mesmo, a Shein tem isso, a minha filha é uma grande consumidora da Shein. As mulheres, Rodrigo, acho que as mulheres tá no geral, né? E eles até colocam lá: olha, tenta dividir as compras aí em até R$250, porque aí você consegue se livrar do imposto. Eles não falam isso, mas eles dizem que facilita lá o processo todo. E aí eles pegam essas parcelas de 250 e dividem entre pessoas lá na China que vão mandar isso para outras pessoas aqui no Brasil. E aí fazem uma espécie de planejamento tributário, né? Que para grandes empresas chama planejamento tributário e para pequenos consumidores o nosso querido Haddad classificou como contrabando, né? Tá aí ele, olha que coisa bonita. Então, qual é o problema? Qual é a dificuldade? Eles falaram isso, a Receita fala isso na terça-feira, e ontem a Fazenda soltou essa nota aí falando que não existe nada disso, a gente não vai acabar com algo que nunca existiu. Nunca existiu isenção para compras no exterior. E parece semanticamente correto, é isso, né? Se você comprar algo do exterior, a não ser livro, se não me falha a memória, você tem que pagar o imposto. É isso. E aí a gente tem vários problemas. O governo aproveitou essa história de que não, estamos colocando gente que não paga
para pagar imposto, para colocar essas pessoas que compram na Shein, eu imagino que seja a parte do 1% mais rico da população brasileira, uma vez que o governo sempre diz que vai taxar os ricos. Então, esse 1% mais rico da população brasileira que compra na Shein, né, estranho, mas é isso, aparentemente, vai começar a ser tributado. Isso já foi tentado antes, no governo Bolsonaro foi acusado de estar tentando beneficiar esqueço o nome dele, o Luciano Davan, não é isso? O Hang, né? O Luciano Hang. Isso, o Luciano Hang da Havan, e agora é a Luísa Trajano, que está no conselhão lá da Magazine Luiza, que estava lá atrás e agora está agora também defendendo essa equidade de tratamento entre o que é importado via Shein e o que é vendido no Brasil. É claro que você poderia simplesmente baixar o imposto, então, para as varejistas brasileiras, se é isso que você quer fazer. Mas o governo aproveitou essa história de que ele precisa de dinheiro, 150 bilhões, entre 100 e 150 bilhões, para conseguir fechar as contas do arcabouço e disse, olha, aí eu tenho 8 bi, né? O que é uma meia-verdade também. É por isso que as coisas vão ficando difíceis de explicar. Porque é uma meia-verdade, isso é baseado no consumo passado, certo? Se você colocar um imposto, naturalmente as vendas têm que cair. Então não vai ser 8, talvez seja 6, 4, que em 100 bi, em 150 bi, né? Vamos falar a verdade, não tem nada demais. E as vendas têm que cair justamente porque é isso que esperam as pessoas que convenceram o governo a buscar esse tipo de medida, que são as varejistas brasileiras. Bom, dado esse cenário, aí você entende por quem que está sendo tributado, né? Em favor de quem, né? Afinal de contas, os ricos que compram na Shein vão pagar um tributo a mais para eles não comprarem mais na Shein e comprarem dos pobres, donos das grandes varejistas brasileiras. Né? É isso, eu acho que é isso, só para ficar claro aí para todo mundo o que está acontecendo. Agora, Rodrigo, só pontuando uma coisa, antes de você continuar a sua explicação, que está brilhante, inclusive, quando o Bolsonaro tentou fazer isso na gestão dele, inclusive, só que ele sofreu uma grande resistência, inclusive da própria militância aí, da esquerda, do PT, teve uma resistência muito grande em cima dele para poder ele não implementar isso. Só que agora o que a gente está percebendo, em contrapartida, é que agora que está nas mãos da esquerda, já não há essa atuação da militância, né? Tá todo mundo não, e gente que apoiou do lado do Bolsonaro antes, agora está contra. É jogo de futebol no Brasil, né? É impressionante. Exatamente. Mas assim, e aí o que aconteceu? É bom você ter falado isso, porque é justamente esse é um outro ponto. Aí o governo agora está tentando melhorar essa narrativa, fala, não, olha, isso é contrabando. Inclusive, a gente, lá da China, né, o camarada está na China, em Xangai, e fala, não, inclusive, a gente vai evitar o trabalho análogo à escravidão, né? Que ele está se referindo a empresas chinesas. E ele está indo lá para fechar negócios com empresas chinesas. E aí, contratar agora uma ofensiva também, agora, a partir de hoje de manhã, é uma ofensiva dos influencers alinhados ao governo. O Felipe Neto, por exemplo, que também está aí, volta e meia, ele está num comitê de censura, que não é censura, um pouco daquele artigo do Agamenon, né, de que para acabar com a violência só na base da porrada, né? Então, você faz um comitê para a liberdade de imprensa, para censurar as pessoas para ter liberdade, e aí o Felipe Neto teve até um comentário, não, vocês não estão entendendo, blá, 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 um pouco nas linhas do que foi o comentário da Janja também, falando que, olha que besteira, quem paga é a empresa. Olha só, eu vou lembrar vocês, e vocês provavelmente vão se lembrar disso também. Quando começou esse negócio de comprar no exterior, via Correios, você comprava um negócio que era muito mais barato lá, por causa do dólar, aquela coisa toda, e ele chegava e ficava parado lá em Curitiba, né? Num desembaraço alfandegário lá, ficava parado, você ia olhar nos Correios, no rastreamento lá, e estava lá, olha, você tem que pagar um imposto, uma DARF. Por quê? Porque aquele produto custava mais de $50. O que o governo está fazendo é acabando com isso. Se custa $1 ou se custa $51, todos vão pagar imposto. É claro, ninguém aqui está defendendo sonegação, contrabando, nada disso. A mensagem que eu quero deixar aqui é que é o seguinte, apesar de toda a retórica de que vamos taxar os ricos, no fim das contas,
quem acaba pagando mesmo são sempre os mesmos, que são os que estão em maior número, que são os pobres e a classe média. E aí eu queria lembrar que poucos dias atrás, o Haddad deu uma entrevista falando que tinha pelo menos 500 superempresas brasileiras que tinham lucros absurdos e que não pagavam nenhum imposto. Mas, enquanto isso, já vai rodar daqui a pouquinho o imposto do pessoal que compra na Shein. Excelente, Rodrigo. Mais um ponto que eu queria que você comentasse para a gente. Não pegou mal essa fala do Haddad sobre trabalho escravo com o Lula lá na China? Eu acho que pegou mal é o mínimo que a gente pode falar, né? Quase tão ruim quanto o tweet da Janja dizendo que quem paga imposto é a empresa, né? Mas aí, ó, a taxação é para empresas e não para o consumidor, é claro, né? Aquilo que eu sempre falo, você abre uma empresa para gerar emprego, é isso que faz o empresário mundial, né? Se você tem 1 milhão no bolso aí, né, Kissla? Claro, o que você vai fazer? Você vai arriscar tudo abrindo uma empresa, para quê? Para gerar emprego, olha que coisa boa. Você, né, vai ser beatificado, inclusive, depois da sua passagem. Mas e aí o que o Haddad está falando é que assim, olha, porque é aquela coisa de tentar colocar você numa opção que seja impossível você dizer não. Né? É assim, olha, Kissla, você quer fazer isso ou você quer morrer queimada? Aí você pensa e fala, olha, eu acho que eu quero fazer isso, né? Seja lá o que isso for. Então, é um pouco olha, ninguém é a favor do contrabando, diz o Haddad. Ninguém é a favor do tráfico de drogas. Do Ninguém trabalho é a escravo. favor do trabalho escravo. Ué, mas ninguém é mesmo. E, aparentemente, ninguém também está a favor a essa cobrança de impostos para produtos que vierem via Correios, mesmo que sejam abaixo de $50. E o governo agora está preso nessa encruzilhada. No caso do Bolsonaro lá, ele acabou engavetando a história e não foi para frente. Não sei se esse governo também vai conseguir resistir à pressão, porque aquilo que a gente tem falado, quando você fala mais economicamente, nesse sentido, é uma arrecadação muito baixa para aquilo que o governo está buscando, o efeito arrecadatório não faz muito sentido e o prejuízo em avaliação popular, Aconteceu alguma coisa aí? Oi, voltamos. Me tiraram do ar aí. O Matheus está te boicotando aí. Eu estou achando aí, tá vendo? Eu falo, o Matheus é terrível. O prejuízo em popularidade é muito alto. Então, não me espantaria se o governo daqui a alguns dias voltasse atrás nessa ideia. Mas, é claro, vai ter que continuar a pressão que está tendo aí nos TikToks da vida, Instagram, Twitter e por aí vai. Rodrigo, até uma informação interessante aqui, você falando em relação à popularidade, hoje mais cedo o Paulo Pimenta esteve em uma coletiva de imprensa, falou com jornalistas também sobre o assunto. Eu acho que eu não tenho esse vídeo aqui para vocês, mas aí eles seguem batendo na tecla de que é fake news. Obviamente, eles não podem falar que é fake news, porque foi informação oficial divulgada pela Receita Federal, então eles voltaram atrás, mas seguem no discurso de que há muita desinformação em torno desse tema e que esse dado vazou aí da Receita Federal sem o aval do Ministério da Fazenda, o que gerou, eu acho que pegou o Fernando Haddad aí de calças curtas, porque de fato ele não está sabendo se pronunciar e, inclusive, a militância e a ala da esquerda tem ficado bem confusa sobre a explicação que eles devem dar. Não há um discurso uníssono ainda em torno dessa questão da taxação aí da Shein. Rodrigo, obrigada pela gentileza, viu? Pode falar. Só sobre esse seu comentário, eu acho que vale a pena acrescentar aqui, que é o seguinte, essa é uma estratégia que o PT tem usado historicamente, né? Se você não concorda com o que eles estão falando, é fake news, é mentira, é invenção, e é assim. É por isso que a gente que trabalha com informação tem tanto medo dessas comissões aí para garantir liberdade de imprensa e combater as fake news. É verdade, Rodrigo. A gente segue temendo, mas atuando, né? Não é por isso que não é à toa que
A gente faz aqui um jornalismo independente que é típico. Rodrigo, volte mais vezes no Meio Dia em Brasília, é sempre muito bom. A sua espontaneidade, o pessoal está comentando aqui no chat. Sucupira, concordo também que a gente devia pagar imposto, mas tudo chega caro para nós. Muita gente comentando aqui do Sucupira. Nosso querido Rodrigo Oliveira, sempre aí com a gente, todos os dias às 10, né, Rodrigo? 9h40. 9h40, todo dia lá com o Morning Call, o antagonista. Essa referência aí é Sucupira, porque a gente fica sediado, obviamente, né, ficticiamente, na cidade de Sucupira, onde temos imunidade diplomática e podemos falar tudo que nos vier à cabeça. Maravilha. Não tem receio, né, de falar. Deixa eu só botar aqui um comentário também da Tatá. Aqui, cadê? Nina, botou, Rodrigo fala de um jeito que a gente entende, tá aqui te elogiando. Cacaus comentou, Rodrigo é 100. Muita gente elogiando o Rodrigo. Rodrigo já é nosso querido de casa, aqui da nossa casa. E Rodrigo excelente, John Lopes comentando aqui. Parabéns, Rodrigo. Obrigado pela gentileza de vir ao Meio Dia em Brasília. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.